Abra, por favor, a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 5. E eu quero que a gente leia a partir do versículo 1 até o versículo 10. Segundo Samuel, capítulo 5, de 1 a 10. O texto sagrado diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. A NVI traduziu esse versículo 10 dizendo: e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Você pode repetir esse versículo 10 comigo? Diga: e foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Nessa sexta de conquista, logo no começo, algo que Deus colocou muito forte no meu coração, é um princípio tremendo que nós vemos por trás da vida de Davi, de uma atitude que ele tem quando ele assume o reinado de toda a nação. Davi foi ungido por 3 vezes. A primeira delas foi apenas diante dos seus irmãos, e era uma palavra profética do que um dia aconteceria. Muitos anos depois de um período difícil fugindo de Saul, ele agora havia sido ungido rei na sua tribo, a tribo de Judá. Mas agora ele experimenta a terceira unção, e nesse momento todas as promessas que Deus havia feito a respeito do trono se cumprem na vida de Davi, e ele se torna rei sobre toda a nação de Israel. E no momento em que foi coroado, no momento em que foi ungido, Davi toma uma decisão. Eu particularmente acredito que a decisão estava tomada, planejada, premeditada, apenas esperando esse dia. Davi provavelmente, enquanto buscava ao Senhor, no tempo em que esperou o cumprimento da promessa, ele pôde planejar isso. E no dia em que ele é estabelecido como rei, ele não sai dali para uma festa, ele sai dali para uma guerra. E essa guerra, ela é muito significativa, porque eu creio que essa primeira conquista de Davi, ela é responsável por definir todas as outras conquistas que viriam depois. Aliás, Davi é um dos maiores conquistadores que nós temos contato na palavra de Deus. A terra prometida que Deus falou através dos patriarcas, de uma forma especial de Moisés, que Deus colocou Josué à frente para liderar o povo, ela nunca havia sido possuída na sua plenitude. Davi foi o primeiro a levar a nação a possuir a plenitude da terra. Na verdade, quando Salomão se levanta para reinar depois de Davi, a Bíblia diz que havia paz, porque todos os inimigos, todos
sem exceção de nenhum, haviam sido subjugados. Davi foi um grande conquistador. E algo que eu quero apresentar para você é uma visão e um paralelo interessante. Quando a gente fala de uma vida cristã vitoriosa, não dá para negar o paralelo que a palavra de Deus estabelece com as conquistas, com as vitórias das batalhas do Velho Testamento. Em Efésios, no capítulo 6, ali nos versículos 11 e 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Porque a Bíblia está dizendo que nós não lutamos com pessoas, porque todos os relatos das guerras do Velho Testamento eram contra pessoas. No entanto, embora nós não vamos travar uma batalha física literal, nós continuamos sendo um povo responsável por guerrear, espiritualmente falando, e por estabelecer níveis de conquista. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive esse texto de 2 Samuel, do capítulo 5. Paulo ainda diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 10:11, essas coisas lhes aconteciam como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos muito que aprender com a velha aliança, com o Velho Testamento, com cada uma dessas histórias, porque elas na verdade são um paralelo. Vamos pensar nessa conquista de Canaã. Canaã na cabeça de muitos crentes simboliza o céu, mas eu quero te dizer que isso não é verdade. Canaã não é uma figura do céu. O dia em que eu e você chegarmos ao céu, definitivamente teremos encontrado o nosso descanso. Porque como disse o profeta, aqui não é o vosso descanso. E quando eu e você chegarmos no céu, irmão, não vai ter guerra nenhuma, não vai ter nenhum nível de conquista mais para estabelecer, tudo vai ter sido completado. Paulo diz, quando vier o que é perfeito, não tem mais nada para avançar, para crescer, para melhorar, para conquistar, porque então nós vamos ter alcançado a plenitude. Mas quando eles saem do Egito, que figura a nossa libertação, a nossa conversão, e vão em direção à terra prometida, era o lugar do plano de Deus, do propósito de Deus, era o lugar das bênçãos de Deus, mas eles tinham que enfrentar o inimigo na terra. Eles tinham que lutar para possuir aquilo que Deus havia prometido. Há um paradoxo entre essa promessa da herança que Deus tinha para o povo e a responsabilidade deles de colocarem a planta do pé por toda a terra e de conquistarem os inimigos. Canaã não é a figura do céu. Canaã é a figura da nossa plenitude, de um lugar de bênçãos. Aliás, em Efésios 1:3 a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A verdade é que tudo aquilo que você pode estar precisando nesse momento, aquilo que um dia você virá a precisar no futuro, Deus já providenciou para você e Ele já planejou que isso fosse seu. Mas apesar de Deus ter dito, é de você, estou liberando. Da mesma forma com a terra de Canaã, nós temos aí o paradoxo entre a promessa da nossa herança e a nossa responsabilidade de conquista. Eu e você precisamos entender como possuir aquilo que é nosso por direito, aquilo que é nosso por herança. E eu creio que por trás desse paralelo, nós podemos entender algo que também vai nos ajudar a alcançar a nossa terra prometida, o lugar de plenitude, o lugar de bênçãos, o lugar de vitória plena que Deus tem para cada um de nós. Você pode dizer amém? Algo que me chama a atenção é a gente enxergar o que está por trás dessa conquista. Porque Davi não gasta tempo fazendo uma grande festa por ter finalmente sido coroado. Davi entende que há uma medida urgente. Davi entende que na verdade ele precisava tirar o atraso. Podemos dizer assim, e ele se levanta para possuir nada mais, nada menos do que a cidade de Jerusalém, que viria a ser a capital do reino. No entanto, já era uma cidade importante na ótica de Deus. Desde quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão para abençoá-lo, a Bíblia diz que ele era rei de Salém, ou de Jerusalém. Quando nós vamos observando o desenvolvimento do plano e do propósito de Deus, Deus direciona, por exemplo, Abraão a sacrificar seu filho Isaque ou oferecê-lo ao Senhor no Monte Moriá, exatamente naquela região.
Davi percebe e entende pela palavra de Deus e por uma interação com Deus, que aquele lugar era estratégico. Não só porque era um território neutro em relação às demais tribos, não só porque era uma cidade fortificada e serviria muito bem de uma capital, mas eu acredito que Davi enxerga a importância, porque na verdade Jerusalém, irmão, estava no coração do reino. E era um lugar que ainda não havia sido conquistado. Embora Deus tenha dado uma ordem muito clara, e depois você pode conferir em Êxodo 23, Deus não só diz que a nação de Israel tinha que conquistar aqueles povos da terra, mas Deus deu uma ordem de literalmente exterminá-los. Com Abraão, muito tempo antes, Deus diz, olha, a sua nação, a sua descendência, vai ser afligida como escravos durante 400 anos. Deus diz, depois eu vou trazê-los de volta. E Deus estava dizendo, a razão pela qual eles têm que ficar um tempo fora, é porque Deus diz, ainda não se encheu a medida da ira dos cananeus. Deus diz, eu tenho que dar muito tempo para eles, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser longânimo com eles. Somente quando eles esgotarem todas as oportunidades de misericórdia, é que então o juízo se estabelecerá. E quando a nação de Israel é tirada do Egito, ela vem não só para possuir a terra, que é deles por direito e por herança, mas para estabelecer juízo sobre esses povos. Então, embora pareça muitas vezes para alguns de nós cruel demais a entrada da nação de Israel na terra prometida e a ordem que eles receberam, o que está por trás disso é toda a longanimidade e paciência e misericórdia que Deus ofereceu, haviam sido desprezados. Então Deus disse, vocês vão exterminar os inimigos da terra, não façam acordo com eles, não permitam que eles fiquem. Mas apesar de uma ordem tão clara, a Bíblia mostra que os jebuseus que habitavam nessa fortaleza, eles nunca haviam desocupado a terra, eles nunca haviam sido vencidos, eles nunca haviam sido conquistados. Dá uma olhadinha comigo no livro de Josué, no capítulo 15, e no versículo 63. O versículo diz assim, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Obviamente, essa frase até o dia de hoje tinha sido escrita muito tempo antes. Mas nós temos aí, pelo menos 400 anos se passaram, no mínimo, eu estou arredondando a conta, e esses jebuseus nunca haviam sido conquistados. No momento em que Davi é ungido, ele basicamente olha para aquela fortaleza e diz, chega. Ele olha para aquilo e diz, basta. Nós já entramos nessa terra há séculos, havia uma ordem de Deus de conquistar o inimigo, de exterminar o inimigo, de ocupar a terra. Isso não vai continuar. Davi toma uma decisão. Qual foi a decisão dele? Começar primeiro conquistando o coração do reino, antes de tentar estender as conquistas para o lado de fora. E um princípio que eu e você precisamos entender, e eu creio que nessas sextas-feiras Deus vai trazer não só palavras de instrução, mas eu creio que vai haver unção, graça, liberação de Deus e muita conquista vai ser gerada nesse ambiente. Você pode dizer amém? Mas nós precisamos entender um princípio, querido, conquista se começa de dentro para fora. Muitas vezes nós estamos tentando possuir aquilo que é nosso por herança, por direito, porque Deus prometeu em várias áreas da nossa vida. Mas não percebemos que há alguns inimigos que estão no coração e que precisam ser vencidos primeiro. Quando eu e você conseguimos resolver isso, assim como Davi foi conquistar o coração do reino primeiro, antes de expandir e estender o seu reino para além dos limites que Israel já tinha, eu e você precisamos conquistar algumas fortalezas do nosso coração. Em primeiro lugar, se queremos transbordar o nível de conquista para a dimensão de tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. E é essa verdade que está por trás desse texto que eu quero explorar um pouquinho com você nessa noite. Porque Deus havia dito através de Moisés que os inimigos que não fossem expulsos, aqueles que fossem tolerados, eles se tornariam um grande problema. Por exemplo, dá uma conferidinha comigo lá no livro de Números,
no capítulo 33, Números 33, a partir do verso 50. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vou-la dei para possuirdes. E dareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Porém, versículo 55, se não desapossardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. A ordem de Deus é muito clara: vocês têm que expulsar o inimigo, vocês têm que fazer com que eles desocupem a terra, sejam exterminados, e vocês vão possuí-lo. Moisés diz da parte do Senhor: mas se vocês deixar alguns deles para trás, eles vão se tornar como espinhos nos vossos olhos e nas vossas ilhargas. Eles vão perturbar vocês. Eles serão um problema permanente na vida de vocês. E o que muito crente às vezes não percebe, querido, é que quando eu e você nos convertemos ao Senhor Jesus, nós não apenas fomos arrancados do Egito, que é uma figura do mundo, do lugar de pecado. Nós não apenas saímos debaixo da tirania de Faraó, que simboliza o domínio que Satanás um dia já teve sobre nós. Mas nós fomos chamados para possuir uma terra que mana leite e mel. Há uma herança para mim e para você, querido. Há um lugar de bênçãos, há um lugar de plenitude. E eu não falo só de bênçãos materiais. Eu falo de uma plenitude em todas as áreas, esperando por mim, esperando por você. Mas isso não vai acontecer automaticamente só porque Deus prometeu. Nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade de estabelecer os níveis de conquista. E, no entanto, quando nós vamos sendo tolerantes, e algumas vezes no início da conversão a gente vai fazendo limpo em tudo que pode, mas de repente com o tempo parece que aquela dedicação de conquista vai diminuindo, vai arrefecendo. Aquele inimigo que a gente olhava como inimigo, a gente já começou a ver como um possível aliado. E muitas vezes nós deixamos que alguns inimigos fiquem na nossa vida, nesse território que deveria ser totalmente ocupado. Alguns deles não só ficam na nossa vida, alguns estão no coração, no centro de tudo. E precisam ser estrategicamente atacados, se nós queremos transbordar num nível maior de conquista. Eu quero te desafiar essa noite. Eu não vim aqui para falar desse tipo de inimigo que permaneceu, como quem acusa, como quem condena você. Mas a verdade é que os jebuseus se tornaram um problema muito sério. Eles se tornaram aquele tipo de inimigo que, além de não ser vencido, a Bíblia dá algumas características no texto que nós lemos. Já lemos em Josué 15:63 que eles eram resistentes aos ataques. Só para te ajudar a memorizar, cita essas características comigo. Diga: inimigos resistentes aos ataques. Bom, eles estavam por séculos resistindo os ataques da nação de Israel e do povo de Judá. Uma outra característica que a gente percebeu é que a Bíblia diz que eles estavam numa fortaleza, num lugar onde era muito difícil invadir. Então diga comigo: esses inimigos habitam em fortalezas. Em terceiro lugar, o que eu vejo é quando eles começam a zombar de Davi, dizendo: tá bom que Davi vai conquistar essa fortaleza. Eles zombam, escarnecem de Davi e dizem: os cegos, os coxos vão defender a cidade, nós não vamos nem mobilizar o nosso exército, os inválidos vão lutar e defendê-la. Como quem diz: é impossível vocês conseguirem qualquer coisa aqui.
Então a pergunta que eu quero te fazer é: quem são na sua vida os inimigos que têm essas características? Resistentes aos ataques. Talvez você diga: pastor, eu me converti há poucos meses, a briga está boa. Mas talvez você diga: eu já estou servindo ao Senhor há muitos anos, e talvez tenha alguma coisa aí que ainda está resistente a todos os seus ataques. Talvez seja aquele temperamento que não mudou ainda, talvez seja aquela língua que você não consegue domar ou controlar, talvez seja algum tipo de vício, talvez seja um pecado de estimação. Sabe, pecado de estimação é aquele que a gente trata que nem o cachorro de estimação, já virou quase parte da vida da gente. Então a minha pergunta para você é: o que tem sido, do tempo em que você tem servido ao Senhor até agora, resistentes aos ataques? Quais são esses inimigos? Segundo, você vai reconhecer que muitas vezes a dificuldade de lidarmos é que parece que eles estão em fortaleza, parece que eles se tornaram inatingíveis, intocáveis, e parece que eles são invencíveis. Terceiro, você vai perceber que esses mesmos inimigos são aqueles que zombam de você. É quando a gente vai para um apelo no momento de um culto, dobra o joelho, chora arrependido, ora clamando por mudança, e você está naquela disposição de levantar ali daquele apelo e dizer: agora vai. Mas na sua cabeça, às vezes antes mesmo de você levantar, esse inimigo já está zombando de você, dizendo: quantas vezes você tentou isso antes, não conseguiu. É ruim que dessa vez você vai levar isso na boa. Eu não quero tentar explicar o que são esses inimigos, porque isso muda para cada um de nós. Levaria muito tempo para eu tentar fazer uma lista aqui muito genérica e não cumpriria o propósito. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite vai te guiar a uma aplicação personalizada de quem são, com o perdão da palavra, esses miseráveis dos jebuseus da sua vida. Quem são esses inimigos que têm sido resistentes aos ataques, que habitam em fortalezas, que zombam de você, dizendo: não, não vai entrar aqui, os coxos vão defender a cidade. Porque é quando eu e você olhamos para esses inimigos que estão no coração, no centro de tudo, que nós precisamos ter uma atitude correta. Então nós apresentamos o panorama e do paralelo entre o que aconteceu com Davi e a gente, mostramos o que está por trás dessa conquista, estabelecemos aqui as características dos jebuseus, mas para mim o que é mais importante nessa noite é a gente entender os atos de Davi a partir daquele momento, porque esse é o caminho que eu e você precisamos para vencer. Em primeiro lugar, essa decisão dele de limpar o coração do reino, dizendo para si mesmo: eu sei que nós vamos crescer, eu sei que haverá uma unção de conquista para possuir todo o território, eu sei que Deus vai nos levar além do território que nós já temos, para viver aquilo que Ele prometeu. Mas Davi toma uma decisão e diz: quer saber, eu vou começar limpa pelo coração. Porque a consequência vem, como nós lemos no versículo 10. Davi ia se engrandecendo, se tornando cada vez mais poderoso. Porque há algumas coisas, querido, que precisam ser resolvidas primeiro. E quando nós atacamos esses inimigos que estão controlando o centro, o coração de tudo isso, pode ter certeza que esse é um passo estratégico e poderoso. Além dessa atitude de Davi que nós já lemos, o que nós percebemos aqui em 2 Samuel, no capítulo 5, é que a Bíblia mostra que Davi se refere a esses jebuseus, e ele diz: a quem a alma de Davi aborrece. Se você olhar o versículo 8, Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Quando ele fala da alma de Davi aborrece, irmão, não é aquela última zombaria, daquela última investida que eles fizeram. Davi entende que eles estavam zombando há tempo demais, há muitos séculos. Davi entende que eles estavam no lugar errado. Davi entende que gerações antes dele deveriam ter resolvido o problema e nunca resolveram. Davi entende que esse é um problema que ele tem que lidar e resolver. E ele espera o momento de ter autoridade sobre toda a nação. E ele diz que quer saber meu primeiro ato real. Isso tem que nos ensinar muita coisa. E entenda, querido, antes mesmo de trazer a arca,
Eu vou falar dessa questão de trazer a arca de volta daqui a pouco. Mas antes mesmo de trazer a arca, ele diz, essa fortaleza tem que ser ocupada agora. Tem algo movendo Davi, tem algo impulsionando Davi, tem algo bombando Davi por dentro. Ele diz, a quem a alma de Davi aborrece. Deixa eu te dizer, querido, algo que eu e você precisamos permitir, que a palavra de Deus e o Espírito Santo operem em nós. É um aborrecimento com esses inimigos que estão permanecendo há muito tempo. Porque alguns de nós, queridos, às vezes vivemos de arrependimento parcial, de arrependimento momentâneo. Nós muitas vezes olhamos, eu aborreço um pouco, mas não é isso tudo para comprar uma briga das bravas. Mas eu e você precisamos entrar num lugar de indignação e dizer, eu não vou tolerar a permanência desses inimigos mais. Existe um momento onde eu e você precisamos ser consumidos por esse aborrecimento. Há uma definição interessante que o livro de Provérbios faz a respeito do temor do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você pode repetir isso comigo? Diga, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Sabe, querido, nós não precisamos somente saber como cristãos o que é certo e o que é errado. Nós não precisamos apenas tomar a decisão de evitar o que é errado. A Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. É você olhar para uma prática pecaminosa e você entrar num lugar onde o temor do Senhor está dominando tanto o seu coração que você aborrece aquilo profundamente. Você não apenas decidiu não fazer. Porque às vezes tem aquele crente que ele decidiu não fazer. Outro dia um pastor amigo meu me contou que ele precisou mandar o pessoal da mesa de som cortar o som do microfone de um camarada da igreja dele que estava testemunhando. Porque quando ele começou a falar da sua história, da sua vida, de onde Deus o tirou, que ele veio de um lugar do crime, da prostituição, do vício, né? E quando ele começou a se referir ao seu passado, onde tirou, ele parou no meio do testemunho, deu um suspiro e disse, eita, tempinho bom aquele. Irmão, como alguém que está anunciando publicamente onde Deus tirou, consegue parar, suspirar e dizer, eita, tempinho bom aquele. Sabe o que ele estava dizendo? Eu só não estou mais fazendo essas coisas porque me proibiram. Porque na real, se eu pudesse, eu estava lá. E o que Deus quer, querido, não é que você esteja apenas sofrendo para obedecê-lo, olhando com dor, com saudade, dizendo não quero abrir mão. Há um lugar onde eu e você entramos, que a nossa alma começa a aborrecer o mal. E isso é algo que Davi está nos ensinando. Em Apocalipse 2,6, o Senhor elogia a igreja de Éfeso, dizendo, tens a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você passa a odiar aquilo que eu odeio, você está no meu time, isso conta a seu favor. É importante para você. E Davi tem essa atitude de dizer, a alma de Davi os aborrece. Aquele é o momento que ele dá o basta, aquele é o momento que ele diz, chega, esse negócio já durou demais. Nós vamos para cima, nós vamos resolver essa parada hoje. E eu e você, querido, não vamos conseguir ser efetivos contra esse tipo de inimigo que tem fortalezas no nosso coração e na nossa vida, se não houver primeiro esse nível de aborrecimento. Não adianta apenas termos a visão da conquista estratégica, começa por dentro para transbordar para fora. Além de pensar estrategicamente, eu e você precisamos aborrecer profundamente aquilo que na nossa vida ainda aborrece o Senhor. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama a cada um de nós da mesma forma. E Deus não nos ama, querido, por causa da nossa performance de vida cristã. Um dia eu tive que explicar isso para o meu filho. Ele chegou com a nota baixa num dos boletins da escola. E ele estava com medo de me encarar, com medo de contar aquela história, porque ele não sabia o que viria depois. Mas depois dele tremendo, ele era bem novinho, conseguia se aproximar e falar, papai, eu fiquei com a nota vermelha no boletim. Foi a primeira vez que isso tinha acontecido, nunca tinha acontecido antes. Eu falei, filho, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Falei, em primeiro lugar, você tem que entender que seu pai te ama pelo que você é. Eu te amo simplesmente pelo fato de que você é meu filho. Nada que você faça de bom vai fazer eu te amar mais. E nada que você faça de ruim vai fazer com que eu ame você menos.
A hora que eu falei isso, ele abriu um sorriso, que não era só de consolo, tinha um misto de malandragem no meio. Quase como quem diz, então liberou geral. Porque se o meu empenho não faz você me amar mais, se o meu bom desempenho não melhora a minha posição e o mal não piora, para que é que eu vou me dedicar? Basicamente era isso que eu senti nele. Mas antes que ele pudesse pronunciar qualquer palavra fruto daquela conclusão malandra dele, eu falei para ele, mas se você quiser me agradar, a conversa é outra. A Bíblia vai mostrar para mim e para você, querido, que nós somos todos amados por Deus, independente daquilo que fazemos. Deus nos ama por aquilo que nós somos, por favor diga amém. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala a respeito de agradar esse Deus que nos ama. Embora Deus não ame mais a um do que a outro, irmão, Ele se agrada mais de um do que de outro, isso você pode ter certeza. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falava a respeito de agradar o Pai. Ele se movia no seu ministério, na sua missão aqui na terra, com o entendimento, eu tenho que agradar o Pai. E eu e você precisamos entrar num lugar de entender que aquilo que o Pai aborrece, Ele não vai se agradar disso na nossa vida. E nós temos que declarar guerra contra tudo aquilo que o Pai aborrece e aborrecer juntamente com Ele, tanto quanto Ele. Você pode dizer amém? Mas Davi, irmão, depois de séculos, eu não sei se Deus falou com ele, eu não sei se teve uma sacada que veio assim de um insight, mas que ele não soubesse ser uma inspiração divina. Eu não sei se alguém deu a letra, mas se fosse um negócio tão simples, imagino porque nunca foi resolvido antes. Mas Davi descobre que aquela fortaleza resistente ao ataque, ela tem uma vulnerabilidade. E Davi dá uma voz de comando. Ele diz, a maneira como nós vamos entrar é pelo canal das águas. Havia um canal subterrâneo. Eu já estive em Jerusalém por 2 vezes, e visitando a cidade de Davi, ali, Sião, a fortaleza de Davi, que é a fortaleza que ele tomou, você consegue mensurar de perto algumas coisas. Então, é uma cidade muito fortificada. Ela praticamente só tem uma área a qual exposta, que é a vista que dá para o Vale do Cedron. E é exatamente por lá que eles decidiram chegar. Hoje, você encontra na cidade de Davi 3 túneis. Mas eles fazem a distinção, os arqueólogos, entre um deles, que data da Idade do Bronze. Provavelmente, pode ter coincidido com a data em que Melquisedeque governou sobre Jerusalém. Mas se não bater, foi próximo. Existe um outro túnel. E o túnel que Davi usou foi exatamente esse. Existe um outro túnel, que é o túnel de Ezequias. Foi aberto muito tempo depois e há várias descrições de como isso aconteceu. E descobriu-se um terceiro, chamado de o eixo de Warren, que não tem precisão a respeito disso. Quando estive lá, eu consegui ver o túnel de Ezequias, que era bem mais largo e espaçoso. Mas eu consegui ver esse túnel mais antigo. Irmão, pensa num lugar apertado. Tem hora que, e eu estava ainda maior do que estou hoje, tem hora que você pensava, será que eu consigo passar? Agora, Davi descobre que existe uma brecha, uma vulnerabilidade, e ele sabe que aquilo é o canal das águas. Quando Ezequias fez o seu túnel, por exemplo, essas águas desciam e enchiam o tanque de Siloé. E eles deram um jeito de proteger aquelas águas e o acesso às águas. Então tinha gente da cidade que tinha que descer para buscar água. Não era um acesso onde a água subia, normalmente o sentido era o contrário, ela descia. E Davi diz, nós vamos entrar por ali. Eu acredito, irmão, não só por aquilo que eu olhei, por aquilo que eu li. A entrada desse túnel, ela requeria o que hoje, principalmente quando você fala de um exército, a gente poderia falar de uma atitude de humilhação. Em boa parte do túnel, eles tinham que subir, provavelmente engatinhando, de joelhos. E algo que eu tenho entendido, querido, é que esse tipo de conquista não acontece sem uma disposição da nossa parte de nos humilharmos profundamente diante do Senhor. Quem está entendendo, diga amém.
Tiago escreve, e ele diz lá no capítulo 4, no versículo 8, ele fala a respeito de uma atitude que eu e você precisamos ter, de nos achegar a Deus, mas ele começa a descrever também a necessidade de entrarmos num lugar de arrependimento, no versículo 9, de sentir as nossas misérias. E se nós queremos vencer isso, esse aborrecimento da alma de Davi tem muito a ver com essa atitude de humilhação. E eu e você vamos ter que ir para o joelhinho e para um lugar de profunda humilhação. Mas o canal das águas na tipologia bíblica para mim fala basicamente de duas coisas. As águas no Novo Testamento, e pelo tempo eu vou apressar e finalizar desse jeito. As águas no Novo Testamento, elas falam tanto da ação do Espírito Santo. Em João 7, Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Como também fala a respeito da ação da palavra. Em Efésios a Bíblia diz que Jesus se doou para com a sua igreja. E o texto diz que ele se deu para que a santificasse, para que pudesse purificá-la, santificá-la, pela lavagem de água da palavra. Algo que a gente percebe, independente da tipologia do texto de Davi. Quando você vai para o ensino claro, explícito, literal do Novo Testamento, é que só existe um jeito, querido, de eu e você conquistarmos completa e plenamente as fortalezas do coração. Nós precisamos de uma vida na palavra e nós precisamos de uma vida no Espírito Santo. Por favor, diga amém. O Novo Testamento, a nova aliança é chamado por Paulo em 2 Coríntios 3, de um ministério do Espírito. Não apenas porque é o Espírito Santo quem conduz ao arrependimento, não apenas porque ele está presente no lavar da renovação e regeneração do Espírito Santo, como Paulo escreve a Tito, mas é ele que ele, depois de nos levar ao novo nascimento, depois do arrependimento, depois de nos levar ao novo nascimento, é ele que vem habitar na minha e na sua vida com um propósito claro, nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A missão do Espírito Santo é nos levar a vencer todos esses inimigos do coração, é permitir que a imagem de Jesus se manifeste em nós. E a palavra de Deus diz de uma maneira muito clara no livro de Romanos, que não há como eu e você vencermos a inclinação à carne, a não ser que a gente mortifique os feitos do corpo pelo Espírito. Há uma vida no Espírito Santo que precisa ser vivida para que eu e você possamos andar em vitória. Mas há necessidade, querido, de que eu e você também tenhamos um envolvimento profundo com a palavra. A palavra de Deus tem um poder transformador extraordinário. O apóstolo Tiago escreve e diz, irmãos, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. E diz, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra traduzida salvar ali não é sotero, como na maior parte das vezes no Novo Testamento. É a palavra sozo, que significa cura, restauração. A palavra de Deus tem o poder de sarar, de curar a sua alma. Mas quando você lê Tiago 1:21, a primeira coisa que ele começa dizendo é que nós precisamos nos despojar de todo acúmulo de maldade. Uma outra tradução prefere de todo vestígio do mal. Ou seja, que Deus está dizendo, eu e você já não vivemos mais lá no mal, na maldade, no pecado, como quando era antes da conversão. Mas nós deixamos alguns resquícios. Nós deixamos alguns vestígios ficarem. Um perito, quando vai examinar uma cena do crime, ele consegue fazer uma reconstituição toda só pelos vestígios. Talvez a situação toda do crime já não está mais lá. O que aconteceu, como aconteceu, não pode ser visto. Mas pelos vestígios ele consegue saber, muitas vezes, não só o que aconteceu, mas o como nos mínimos detalhes. E o que muitas vezes sobra, assim como os jebuseus eram parte da sobra, a maior parte dos inimigos foram vencidos, mas às vezes o que sobra na minha e na sua vida é o que nós poderíamos classificar como vestígio do mal, é um resquício. Mas Tiago diz que para que a gente possa se livrar disso, nós precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para restaurar plenamente a nossa alma. Ou seja, você não vai chegar a esse lugar de conquista no coração, sem entender o que é o relacionamento com o Espírito Santo, sem
aprender a se render à ação e ao poder, ao governo dele na sua vida. E você não vai chegar lá sem um envolvimento mais profundo com a palavra de Deus. Eu lamento quando eu olho para uma nova geração que tem tempo para tudo, menos para se abastecer diariamente na presença de Deus. Tem gente que lê de tudo, mas gasta muito pouco tempo com a palavra de Deus. Querido, eu e você precisamos mergulhar nesse lugar onde a ação do Espírito e da palavra se tornam aquele lugar de acesso, aquele lugar de vulnerabilidade a essa fortaleza, que ainda está de pé, mas que vai ser tomada em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Porque se eu e você conseguimos conquistar os inimigos do coração, a partir disso nós vamos ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas, como a mão do Senhor estava sobre Davi. Irmão, Davi não era alguém perfeito. Quando a Bíblia fala dele como um homem segundo o coração de Deus, não é alguém que não errou, porque Davi, e a Bíblia honestamente apresenta isso, errou e pior do que muitos de nós. Mas ele tinha um coração para entender e perceber os valores de Deus e lutar e brigar por isso. E ele não apenas toma essa fortaleza, mas a partir do momento que ele toma a fortaleza, faz dela o lugar da sua morada, o lugar da sua habitação, ele começa a ter uma inquietação enorme. E essa é a última atitude de Davi, que eu quero que a gente encerre com ela. Qual era a inquietação de Davi? Não basta apenas que uma fortaleza seja esvaziada do inimigo que antes a ocupava. Ela agora precisa ser cheia da presença de Deus. Assim como Jesus disse que também não adianta, quando expulsa o demônio, deixar uma casa limpa e não preenchê-la. Porque não preencher aquela casa significa voltar a ter problemas. Davi toma uma decisão que vem depois da decisão de conquistar a fortaleza dos jebuseus. Agora, nós não só vamos trazer a arca de volta para a nação, mas em vez de levá-la lá para Siló, onde o tabernáculo estava, e diz, nós vamos trazer aquele objeto que mais simboliza a presença de Deus, para que ele esteja em Sião. Davi levanta um tabernáculo, Davi institui oração e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, dizendo, a presença de Deus vai tomar conta desse lugar. A ação do Espírito e da palavra, querido, não deveria ser só o acesso para que a gente conquiste a fortaleza. Deveria ser aquilo que vai encher essa fortaleza agora. O primeiro versículo da Bíblia que eu decorei quando criança, com 4 anos de idade, foi o Salmo 119, 11, que diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmão, se existe algo que vai manter eu e você distante daquilo que Deus aborrece, eu e você deveríamos aborrecer, é quando o nosso coração agora está cheio da presença de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra. Não crie a ilusão de que você vai tomar essas fortalezas, vai vencê-las, sem um envolvimento profundo com Deus, em termos de relacionamento. E quando falo de relacionamento, irmão, não é só uma boa fidelidade nos cultos. Obviamente você entende que eu estou falando de andar e caminhar com Deus dia após dia. Mas quando a gente resolve esse nível de conquista primeiro, pode ter certeza, há uma unção que é desatada sobre nós, há uma graça que é desatada sobre nós, e que vai fazer com que, assim como Davi, eu e você começamos, pela mão do Senhor e o favor do Senhor, a sermos engrandecidos pelo próprio Senhor, a sermos abençoados nas outras conquistas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu sei que dá um efeito psicológico quando a gente manda ficar em pé. Tem lugar quando a gente diz, vamos ficar em pé. Alguns dizem até, graças a Deus. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Eu gostaria que a gente não apenas orasse de qualquer forma ou por qualquer coisa. Eu quero te encorajar a ter uma postura diante de Deus. Dizer, Deus, hoje eu estou declarando guerra contra essas fortalezas do coração. Eu vou começar
as minhas conquistas, conquistando as fortalezas do coração. Talvez seja essa área da minha vida, do meu caráter, que até hoje eu não tinha deixado de ser trabalhado ou ajustado. Mas eu vou tomar uma postura, eu vou entender que isso não só é estratégico, é essencial. E eu quero fazer isso não apenas porque é o caminho para ter bênção e conquista em outras áreas, mas porque eu quero ter um coração alinhado com o teu coração. Eu repito o que eu falei antes, eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu não vim aqui colocar você debaixo de culpa ou condenação. Isso é do diabo e eu não vou tomar parte nisso não. Eu quero de alguma forma te trazer uma mensagem de amor da parte de Deus, de esperança. De dizer, não importa quanto tempo esses miseráveis dos jebuseus estão te atormentando. Você pode, à semelhança de Davi, se levantar e dizer, perdeu. E dizer, já era. E dizer, acabou, vai para a conta de uma vez por todas. Você pode se deixar, e eu creio que você está percebendo que você está ouvindo nessa noite mais do que um discurso. Eu creio que você está percebendo que o Espírito Santo se move nesse lugar. E Ele quer te conduzir a esse lugar de arrependimento. O arrependimento é quando eu e você temos nojo do pecado que cometemos. É quando eu e você não conseguimos mais ser amigos dessas práticas. É quando eu e você passamos a aborrecer aquilo que Deus aborrece. E eu quero te encorajar, permita que o Espírito Santo deixe essa indignação crescer dentro de você. Permita-se tomar essa decisão de dizer, eu não vou apenas frequentar esse lugar toda semana tentando resolver os problemas externos. Eu vou começar do lado de dentro e a partir deles Deus vai transbordar. Aliás, Jesus disse, vocês não precisam se preocupar nem com o que vão comer ou beber. Diz, busque em primeiro lugar meu reino. O resto é acrescentado. O que é o reino? É o governo de Deus. É quando Ele é Senhor. É quando Ele nos governa pelo seu Espírito, pela sua palavra. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você precisamos viver essa liderança, esse governo. E quando esse nível de conquista se estabelece no íntimo do governo de Deus, inevitavelmente as outras áreas também serão afetadas. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu pedi para você ficar em pé, mas você ora como achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Você pode orar no seu lugar, você pode vir aqui à frente se quiser. Não importa como você vai fazer. Mas o que importa é que hoje você possa entender o princípio bíblico, você possa entender o que Deus está dizendo e você possa tomar a decisão de dizer, minha conquista também vai começar progressivamente, das fortalezas do coração para cada outra área da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Tua palavra diz, ó Deus, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E nós oramos que nessa noite venha do alto, não a condenação, porque essa não é a sua forma de agir, mas que a tua bondade se manifeste nos conduzindo ao arrependimento. Abre os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos a olhar para esses inimigos resistentes aos ataques, que habitam em fortalezas, que têm zombado de nós por tanto tempo. Nós queremos olhar para eles e aborrecê-los, como a alma de Davi aborrecia os jebuseus. E nós queremos tomar a decisão de pegar o único caminho de vulnerabilidade para essa conquista, o canal das águas. Talvez o nosso envolvimento com a palavra, com o Espírito Santo nunca foi tão forte ou intenso, mas nós decidimos, escolhemos tomar esse caminho. E nos sujeitamos à tua ação e ao teu governo, em nome de Jesus. Deus, que aquilo que o Senhor começou nesse lugar não termine quando sairmos, mas que o teu mover se estenda a partir desse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.